Eu sou a Thalita Paz, CEO aqui da Bird, e hoje a gente vai ter uma live super especial. Então já vai chegando, vai pegando a sua xícara de café ou de água, minha de água. Eu sempre preparo 2 xícaras para as lives, porque assim a gente vai hidratando aí a garganta. Eu ainda tô com o nariz, gente, um pouquinho entupido, então se a minha voz estiver ruim aí, vocês vão me avisando. Tá dando para ouvir bem? Então, quem tiver já na live, dá um oi. A Vanessa já entrou, Bebê Iá também já entrou. Logo eu vou puxar a Bebê Iá aqui. Primeiro dar um oi para vocês. O Bruno entrou. A Sabrina, que vai falar com a gente hoje, a doutora Sabrina. A Tati também entrou. Vamos entrando, pessoal. Que bom que o som tá bom. Se tiver com algum ruído, algum problema, vocês vão me avisando aqui, tá bom? Vai entrando, ó. Aqui embaixo tem uma setinha, um aviãozinho, já encaminha essa live aí para as mamães, para os papais, para quem está gravidinha, para o chefe, encaminha para todo mundo, porque a gente vai contar muita coisa legal aqui. Novidades da Bird, e também a gente vai falar um pouquinho, de forma bem breve, sobre o Novembro Roxo, que é um tema super importante. Nessa live aqui, gente, tem fornecedores da Bird, tem parceiros da Bird, tem família minhas, né, que trabalha aqui na Bird, tem família ali do lado da Bebê Iá também. E aí a gente vai ter uma conversa super legal e descontraída, tá? Vou começar aqui, então eu vou chamar as meninas da Bebê Iá. Deixa eu pegar aqui para eu falar bem bonitinho, gente, sobre cada uma delas. Quem hoje vai estar aqui com a gente é a Aline, que é a CEO e a fundadora da Bebê Iá. A Aline acho que já entrou aqui na live. Aline, dá um oizinho aqui nos comentários, ou você vai entrar com Bebê Iá? Vai entrar acho que com Bebê Iá, né? Só me fala aqui para eu não me perder. E também, gente, vai estar uma doutora especialista em cuidados com criança, pediatria. E a gente vai bater um papo sobre assuntos diversos aqui, principalmente sobre o Novembro Roxo, tá bom? Então, só para eu não errar aqui, gente, ó, a gente vai falar com a doutora Sabrina Aroucha. Ela é pediatra, ela é diretora técnica da BBIA e ela também é fundadora, não sei se eu vou pronunciar certo, Sabrina, depois você me corrige, tá? Da CAI, que é uma clínica de atendimento integral da criança. Ela tem 10 anos de experiência em pediatria. E também quem vai vir aqui falar com a gente é a Aline Lefol. Ela é palestrante, mentora, ela é CEO da BBIA e ela tem PhD, né, pela UFBA e MBA pela FGV com especialização em inteligência artificial. Gente, só galera top, hein? Então eu vou chamar as duas para a gente dar um oi e aí eu vou contar um pouco, né? A gente vai conversar juntas aqui sobre como surgiu essa parceria, o que está rolando, né? Por que a Bird está fazendo parceria com outras empresas. Então, bora lá, deixa eu chamar as meninas. Calma aí, calma aí. Se vocês quiserem... Aqui, ó, a Bebê e a... Sabrina, se você quiser também mandar a solicitação de participar do vídeo, acho que fica mais fácil. Ó, aqui aceita a BBA, mas não tá entrando. Vamos... Oi, tudo bem, Olá, boa noite. Que bom falar com você, boa noite. Que maravilhosa. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos assistindo. Boa noite, pessoal. Ó, aqui a Sabrina pediu para entrar também. Vamos dar um oizinho. Gente, tá com bastante foguinho, coração aqui para engajar a live. Compartilha essa live, que hoje a conversa vai ser muito boa. Deixa eu ver se a Sabrina conseguiu entrar. Sabrina, tá ouvindo a gente? Vamos ver. Agora sim! Boa noite! Tudo bem, Sabrina? Muito prazer em revê-la, porque a gente só se viu na feira, a RME, né? Boa noite! Bom estar aqui com você e com a Aline. Oi, Aline! Olá, boa noite. Prazer. Eu não sei, ô Sabrina, eu não sei se o seu áudio estava cortando um pouquinho para mim. Não sei se foi só para mim ou se Esse tá normal. Que eu mudei aqui a internet, deixei com 5G. Ah, então eu acho que daqui a pouco ele melhora. Tá. Perfeito. Pessoal na live que tiver, avisa pra gente se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir a gente. E a gente vai bater aqui um papo bem gostoso, tá bem descontraído. Até falei com a Aline no WhatsApp um pouquinho, sem muito roteiro, na verdade, de uma forma muito livre. E eu queria, meninas, que vocês se apresentassem. Eu falei um pouquinho de vocês, mas acho que nada melhor do que a própria pessoa falar de si, contar um pouquinho das realizações. Quem quiser começar, faz par ou ímpar aí, fica à vontade. Começa, Aline.
Obrigada, doutora. Meu nome é Aline. Gente, eu tô com uma afta gigante na língua, então parece que eu tô falando enrolado, mas é sensibilidade à dor mesmo, tá? Bom, eu sou a Aline, fundadora da BBIA, a BBIA que chega aí no mercado para descomplicar a maternidade. A gente vai falar muito disso aqui. A gente aplica inteligência artificial para orientar as mamães ali de como agir com os bebês. E como já mencionado, eu sou especialista em inteligência artificial, tenho uma ampla experiência no ramo e no mercado, né, de negócios. E estamos aqui realizando esse projeto muito especial, que é a BBIA, e eu fico muito feliz, né? Agradeço ao convite da live, agradeço a parceria com a Bird, que é muito incrível, e agradeço também a doutora Sabrina, que é a nossa doutora pediatra, que está conosco no dia a dia, já passando a palavra a ela. Então, gente, boa noite. Obrigada, Thalita, pelo convite. Então, sou Sabrina Arouxa, sou nefrologista pediátrica. Na verdade, fiz a pediatria, depois me especializei em nefrologia. E eu tenho uma veia empreendedora, uma veia inquieta, né? Então, a Aline, conhecia a Aline, na verdade, foi uma indicação, chegou até mim e me convidou para entrar na BBIA. Hoje, além da clínica, né? Você falou certo, é CAIC, que fica aqui em Florianópolis, que é uma multiprofissional pediátrica. Legal. Aí que estou como diretora técnica da BBIA. E aí, a minha função dentro da BBIA é avaliar se a inteligência está falando certo, tá? Fazer uma curadoria, né? Antes a inteligência, ela foi formada, né? A Mercedes, que é também sócia da BBIA, ela é a mulher da tecnologia, né? Ela monta o cérebro e organiza tudo. E aí eu peguei alguns conteúdos, né, de medicina, da Sociedade Brasileira de Pediatria, das sociedades mundiais, né, da Organização Mundial da Saúde. A curadoria passei para a Mercedes no cérebro da BBIA. Então, Legal. a ideia é a gente ter um conteúdo de qualidade, né, diferente do Google, que coisa, diferente de alguns outros aplicativos que puxam de qualquer fonte, que às vezes não é uma fonte confiável. Na BBIA passa pela essa curadoria minha, e aí até para treinar essa inteligência, né? Para ela cada vez mais responder com maior qualidade. Então, essa é a função da BBIA. Legal, e isso é importante, né? Porque muitas das vezes as pessoas podem falar, mas qual a diferença de um chat GPT, que se eu jogar as perguntas, ele vai responder, né? A gente até conversou um pouco disso. Na verdade, o chat GPT, ele vai pegar um monte de informação que está na internet e ele vai te trazer. E toda vez que você modificar a mesma pergunta, mas com uma vírgula diferente ou com uma pergunta diferente, ele vai trazer uma informação diferente. Porque ele tem, a fonte dele, o banco de dados dele é a internet. Diferente da BBIA, que é um banco de dados ali da OMS, pediatras que, né, analisam ali os conteúdos que é o seu trabalho, né, como diretora técnica. Então, acho que isso é muito legal. E até por isso que a nossa parceria faz muito sentido, né? Então, para muita gente que está na live aí para descobrir, gente, a Bird tem um cupom especial lá no site da BBIA que vocês podem acessar ali no plano anual e vocês vão ter, acho que 10 ou 15% de desconto ali, me fugiu. 15%. De desconto, gente. Então, mamães, papais de primeira viagem, de 0 a 12 meses do bebê, podem ali acessar com o cupom da Bird e ter acesso a esse desconto exclusivo para conteúdos especializados ali para os bebês nas primeiras instâncias, né? Para quem já é pai, mãe de 2, 3 filhos, às vezes já sei, a vida já me ensinou, né? Mas acho que ele sempre tem informações importantes, porque cada filho é diferente um do outro, o sistema imunológico de cada filho é diferente um do outro, então é muito importante aí vocês também experimentarem, conhecerem a ferramenta. Então, contando essa novidade aí, né, hoje no dia 18/11, a BBIA e a Bird Soluções tem essa parceria. Todos os kits hoje, né, os nossos clientes aqui são clientes corporativos, então todos os kits que vão para as empresas ou vão para a casa dos colaboradores vão ter esse desconto, vão ter esse cupom, na realidade até ali, acho que de 15 dias ou 7 dias de utilização grátis. Justo. Qualquer pessoa pode utilizar por 15 dias grátis. Perfeito. E os colaboradores e clientes da Bird podem usar o cupom da Bird e aí ter mais 15% de desconto. Isso é
delícia. De desconto a gente ama. Pois é, eu tô mapeando aqui no meu caderno o cupom que já vou deixar aqui na live para quem estiver assistindo. Verdade, verdade. Coisa que você falou, Thalita, às vezes eu já tenho filho, mas assim, as coisas vão se atualizando. Total. Lembrando, se a gente pegar a nossa geração, como nós fomos criados com leite de vaca e suquinho de laranja. Exatamente. Não é assim. Hoje muita coisa mudou, então, de um filho para o outro, muita coisa muda. Muda. É verdade. Perfeito, meninas. A gente fala um pouco mais dessa parceria. Ó, o cupom já está aparecendo aí, gente. Bird15. Vocês podem acessar o site da BBIA. Ô, Aline, se você quiser colocar o site da BBIA aqui também, acho que é legal. Quem quiser já entra. A gente faz o teste, aproveita, que eu acho que é muito legal. Você conhece alguém, tia, tio, prima, que acabou de ter um nenenzinho? Compartilha com eles essa dica, porque é muito valiosa. Entra lá, www.bbia.com.br. E lá vocês vão ter acesso aos planos. E no plano anual tem esse super desconto aí, e esse tempo para você experimentar a ferramenta. Uma coisa que é legal que a Aline me contou é que a ferramenta, gente, ela se adapta à sua linguagem. Isso é muito legal. Então, se você é uma mãe mais formal, você já entende alguns termos técnicos, a IA vai trazer essa conversa dessa forma com você. Se você é uma mãe, não sei muito falar sobre isso, né, sobre esse tema, a IA vai te ajudar a orientar e vai conversar da forma que você ali se sente mais à vontade. Então, essas são as vantagens da tecnologia, né? Ajuda muito. É, são muitas as vantagens, viu, Thalita? A doutora Sabrina, quando chegou, ela implantou toda uma logística também, que hoje a gente consegue evitar as idas desnecessárias à emergência. Ela, Perfeito. com todo o conhecimento, né, de dia a dia de hospital, a gente consegue hoje, ao tirar as dúvidas das mamães, direcionar para saber se aquele tema é um tema que ela precisa ter urgência e correr lá para o Uhum. hospital e, de fato, procurar um profissional, ou se ela pode aguardar, agendar uma consulta e com um pouco mais de calma. Então, a gente tem muitos pontos assim interessantíssimos que a tecnologia chega, de fato, para tornar esse momento mais tranquilo, mais leve, porque as mamães, né, nós mamães, a gente fica com tanta sobrecarga, tanta coisa, que de repente chega uma hora que a gente até esquece o que tem que ser feito, É né? E verdade. você poder contar com uma fonte segura, que de fato tem um conteúdo confiável, feito ali por mães, por Sim. profissionais da saúde, que estão, né, bastante preocupados em de fato mudar a realidade dessas mães, é Uhum. fantástico. Isso é interessante, né? Porque agora faz muito sentido no tema que a gente vai entrar, que é o Novembro Roxo, que na realidade para mim foi uma surpresa essa novidade do Novembro Roxo, né? Sempre se falava muito do Novembro Azul, e eu fui pesquisar um pouco sobre, e é muito louco porque a minha filha é prematura e eu nem sabia que existia um mês pensando para os bebês prematuros, né? E é um pouco desse papo que a gente vai bater aqui agora, né? Quem não conhece a minha história pode entrar no perfil da Bird, eu contei um pouquinho ali sobre como foi ter a Maitezinha 30 dias antes da previsão. Eu estava de 35 semanas e foram cuidados diferenciados, né? Eu acho que a incerteza, quando você tem um nenenzinho, a primeira vez, a minha primeira neném nascida, né? Eu tive uma gestação que infelizmente eu perdi, mas nascida, você fica realmente com dúvidas. Eu tenho 60 primos, gente, sou uma das mais velhas, então eu acompanhei muitos nascimentos, mas quando é seu, é diferente, né? As dúvidas vêm, as incertezas vêm, e é um pouco sobre esse bate-papo que eu quero trazer aqui. E a doutora fica à vontade para a gente falar um pouquinho sobre esse novembro roxo aí, o que você gostaria de contar para a gente sobre esse novembro roxo. Inclusive, eu já vou pegando as perguntinhas aqui para eu não esquecer. Então, o Novembro Roxo, né, para sensibilizar a prematuridade, sensibilizar a população. A gente sabe, né, que quando uma mulher está gestando, um casal está gestando, né, eles têm aquela idealização de a criança nascer Uhum. bebezinho. E só que às vezes isso não acontece, né? A criança, quando está prematura, muitas das vezes a criança fica muito mais tempo do que a mãe. A mãe fica ainda um tempo na maternidade por Exatamente. obstétricas, mas ela recebe alta e a bebê não. E isso é algo que a família não espera, mesmo que tenha uma gravidez, mesmo que tenha todas
várias percalços, né, durante a gestação, é algo que a família nunca sonha, É, né? Então, esse mês foi criado para sensibilizar a população, discutir cada vez mais o tema, né? Os temas, né? sim, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Eles são criados para a gente discutir, né? sim, Debater mais os temas. E sim, aí, o Novembro Roxo, né? A cor roxa, que ela traz a sensibilidade, né? sim. Então, isso enfim. Então, vamos começar um pouquinho mais sobre a prematuridade, né? Bora. E contando um pouco, você trouxe um tema muito importante, doutora, porque realmente a gente não se prepara para a prematuridade. E ela pode acontecer com qualquer pessoa, porque é muito louco, né? Eu não tive problema nenhum na minha gestação. Não tinha pressão alta, não tive diabetes, não tive nada. Toda a gestação foi perfeita, né? A único ponto de alerta que a última ultrassom que eu fiz foi que o médico falou: essa menina vai ser muito grande. Gente, eu tenho 1,56 m. Eu sou muito pequenininha. Eu falei, como é que vai nascer uma criança grande, quase com 5 quilos, era a previsão dela nascer. E isso já, na verdade, logo no começo da minha gestação, eu sentia que ela ia vir antes. Não sei explicar isso, não tinha motivo assim dela vir antes, porque, como eu comentei, a gestação estava correndo tudo bem. Mas de uma certa forma eu sentia. Então, o que que eu fiz, né? Eu nasci também prematura. Era para eu ter nascido 2 de janeiro de 94, eu nasci 2 de dezembro de 93. E a Maitê fez a mesma coisa. Então, com esse pequeno DNA, falei, essa menina é agoniada que nem eu, vai querer nascer antes. Então, com 30 semanas, eu já tinha lavado tudo, eu já tinha deixado tudo dentro da bolsa, porque eu falei, eu vou me preparar. Mas é muito louco que a gente não pare, as pessoas ao nosso redor, outras gestantes que eu conheci ao meu redor, não se preparavam para isso, né? E até um pequeno relato, no dia do parto da Maitê, foi um parto em 19 minutos, assim, foi muito rápido, do período que eu cheguei, depois da minha ultrassom. Eu tive uma DBP de urgência, né, que foi por descolamento placentário de 30% da placenta. Eu só lembrava de falar assim, gente, eu paguei a fotógrafa, eu preciso ligar para a fotógrafa. Porque eu falava, eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? E até por questão médica, eles não podiam me contar diretamente, né? Até para não subir pressão e tudo mais. Mas é interessante isso, da gente se preparar como gestante, como mãe, ou as pessoas à nossa volta, a nossa rede de apoio, se preparar para que isso possa acontecer. E que isso flua da melhor forma, e não seja um fardo, não seja o medo ele vai vir, mas que não seja um medo acarretado só de incertezas, mas de assim, que legal veio antes, a gente vai aproveitar antes, né, e se preparar para isso. E aí, doutora, vou pegar aqui as perguntinhas da minha colinha, né? Você sabe dizer para a gente, sim, quais são as principais causas que pode fazer um bebê nascer prematuro? Então, são diversas, né? Como você falou na sua história, você tem um problema na placenta, colamento de placenta, ou alguma outra questão placentária, uma placenta que foi implantada baixa, ou alguma questão cervical ali do útero, né? Ele não está segurando lá no termo mais popular, né? Porque não adianta eu falar difícil, que para as pessoas não vão entender. Então, não está para criança, às vezes, tem até que fazer aquela cerclagem, então não segurou, então tá ali, a criança tá nascendo, ou uma criança que tá com algum social, né? Que o obstetra vai lá, faz a, o exame dos batimentos cardíacos e vê que aquele bebê está em algum sofrimento fecal, ou ele evacuou dentro da barriga da mãe, que Uhum. é ônio, né? Então pode acontecer, ou se a mulher tem uma infecção uterina, também pode levar a prematuridade crônicas, então diabetes, hipertensão, Sim, os gêmeos, os nascimentos gemelares, né? sim. Então, assim, a pré-eclâmpsia, que a pré-eclâmpsia, ela, na verdade, ela vem com a pressão alta e ela vem com vários outros problemas juntos que a pressão alta Uhum. ali durante o parto. Então, são vários motivos que podem acontecer. Se a gente pegar no livro, né, tem a idade materna, né, mais abaixo de 18 anos, acima de 35 anos. Só que a gente sabe que hoje a gestação acima dos 35 é uma realidade. Então, Sim,
A idade somente da mãe não é fator para isso. Muitas das vezes a mulher está acima de 35 anos, mas ela é muito mais bem cuidada no sentido de acompanhamento médico, fisioterapia e outros profissionais do que, às vezes, uma mãe de 25, né? Mais uma bagagem de preparo e de acompanhamento. Então, só a idade materna não seria, vamos dizer, pode ser um fator de risco, mas não é preditivo que seja prematuro, igual a gemelaridade. Tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que geram gêmeos e os gêmeos nascem no tempo certo, no tempo adequado, parto normal, que acham que gêmeos só pode nascer por cesárea. Cesárea, Não, pode normal também. Então, particular, né? A gente sabe falar que são fatores de risco, mas não necessariamente eles são vai é aquilo, né? A gente nunca sabe. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de gestante, né? Eu organizo curso de gestantes aqui na clínica, e um deles teve uma dentista. E aí ela falando da necessidade de cuidar dos dentes antes, né? Na gestação. Porque muitas das vezes a mulher tem um canal, tem alguma inflamação dentária. Essa porta de entrada no dente pode gerar uma possibilidade. Só que a gente não pensa, né? São coisas que não pensam. Igual doença crônica, a gente sempre fala de diabetes, hipertensão, mas essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga dizendo que uma parente que está com pedra no rim. E aí as pedras no rim geram muita dor nessa gestante. E aí, pensa, isso aí pode ser que até que vire uma maturidade. Com certeza pode antecipar o parto, porque é a pressão do corpo dizendo, peraí, o que está acontecendo? É agora? É o momento? O corpo está tentando entender também os sinais que ele está recebendo, né? Tem essa dor que ela sente, né? Então, assim, eu vejo que duas coisas que são bem importantes na vida, assim, na vida da gestante, né? Vida de 9 meses ali, ou até menos, né? Informação. Então, informação é super importante, né? Ela tá munida de informação, ela entender e estar com bons profissionais. Porque com bons profissionais, ela vai estar bem amparada, né? Sim. Pode ser que essa criança vai nascer prematura, pode ser que não, né? Tudo vai depender. Pode ser que ela tenha um parto normal, pode ser que ela tenha um parto cesárea, depender da equipe, de quem está acompanhando, de bons profissionais, e ela está tranquila. E a família também está informada, porque às vezes ela mesma só se informa, mas quem está com ela, o companheiro ou companheira, ou a família, a mãe, a rede de apoio próxima, não está tão informada como essa gestante, né? É verdade. E é interessante esse tema, porque, na realidade, às vezes as pessoas pensam que a prematuridade também é uma fraqueza ou é um problema para o bebê, e na realidade não. Um pouco do meu contexto, a minha filha agora está com 1 ano e 3 meses. Gente, ela aprende as coisas de uma forma tão rápida. Ela, até nos primeiros dias, eu brinco, a bichinha era tão magrinha, gente pequenininha, né? Porque era para ter nascido um bebezão, e ela nasceu um bebê menorzinho, porque 35 semanas ainda faltava ali um bom tempo para ela vir ao mundo. Mas, assim, a agilidade do aprendizado dela, tem muita gente que fala isso, os antigos falam muito isso, e de fato eu tenho comprovado, é diferente. Então, ter um prematuro não é uma fraqueza. Ter um prematuro é ter uma oportunidade de desenvolver uma criança que talvez vai se desenvolver muito mais rápido, né? E esse acompanhamento também ele é importante, porque às vezes a gente se imune de pessoas indo à sua volta e começa a falar, meu Deus, será que essa criança vai sobreviver? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E na realidade vai, né? Óbvio, tem situações de prematuridade em vários níveis, né? Tem o prematuro extremo, tem o prematuro que é mais próximo. A minha filha, em 2 dias, a gente saiu do hospital tranquilamente, né? A gente não teve grandes problemas, foi tudo muito. Era o tempo dela ter nascido, né? Mas cada família vai passar em fase diferente. E essa rede de apoio está munida de calma, vai ficar tudo bem, ele vai aprender mais rápido, você vai se desenvolver junto com ele, você vai aprender no tempo dele. Esse tipo de motivação também ajuda muito aquela mãe, aquele pai, porque é um momento angustiante, né? Eu lembro quando eu vim com a minha neném para casa, ela nasceu com 2 quilos, 400 e alguma coisa, e aí na semana que a gente voltou para casa, ela foi para 1,9 kg. Eu fiquei desesperada, falei, pronto, o que eu vou fazer com essa menina? E eu
tacava leite do peito e não, e leite do peito e não. Eu falei, ela vai ganhar peso, né? Então, você fica naquele medo também, até do que as pessoas vão dizer, e aí não tá no hospital, por que que você não levou, né? Então, essa rede de apoio que você trouxe, doutor, é muito importante também estar munida das informações para auxiliar essa mãe e esse pai também no calma, vai ficar tudo bem, vai, né, caminhar. Não criar esse desespero. E com os profissionais também, o prematuro é uma caixinha de surpresa, né? Ele pode ter um aprendizado mais rápido, mas ele pode ter, por exemplo, uma dificuldade motora. E aí, essa dificuldade, um exemplo, né? A dificuldade motora, se essa criança tem um bom profissional que acompanha ela, vai olhar e falar, olha, vamos levar na física motora no tempo certo, numa estimulação precoce, para ela levantar a cabecinha, aprender a rolar, aprender a ter esse estímulo com um profissional adequado no tempo certo. Já vi, por exemplo, profissionais falam assim, ela tem o tempo dela, ela tem o tempo dela, e a criança está perdendo aquela janela de oportunidades de ganhar aquela habilidade, porque a pessoa está esperando, porque ela é prematura, tem o tempo dela. E na né? realidade não, porque os marcos de desenvolvimento precisam acontecer independente se é prematuro ou não, né? E também um prematuro, ele tem umas janelas nas consultas de pediatria que é um pouco diferente. Então, ele vai observar, não, peraí, ele demorou um pouquinho, mas está ainda dentro do esperado pela idade que ele nasceu. Exatamente. Então, vai ali observando. Então, pode ser que a criança, né, ela sangre a cabeça, pensando no prematuro extremo, que sangra a cabeça, mas a criança não vai ter sequela nenhuma neurológica. Então, assim, é uma caixinha de surpresa mesmo. Ou a criança não sangre e tem alguma sequela, a gente já sabe. Ou a criança, né, só estava ali na prematurinha para ganhar peso e deu. A gente não sabe. Então, assim, a rede de apoio, né, ser naquele momento muito sensível da mulher, que é o puerpério, ficar atacando pedra, ficar dando, cada um dando pitaco. Não, porque é assim, é porque é assim. A gente não sabe, né? A gente não sabe. A equipe não sabe, nem os profissionais que estão lá dentro da UTI vão poder responder se aquela criança vai evoluir bem ou vai evoluir com algum atraso, com algum problema de saúde. Não sabe. A criança tem muito disso, sabe? Acho que essa luz, assim, de tá muito ruim e daqui a pouco ela melhora e tem uma melhora, assim, progressiva. Exatamente. Ela é diferente, é diferente. Até quando, na época que eu escolhi pediatria, foi muito por isso, assim. Eu via que o adulto, você entrava numa enfermaria de adulto, é uma coisa meio mórbida, meio pesada. A criança, ela tá com uma doença crônica, ela tá feliz, sorrindo para você. Ela Exatamente. sabe. Tem uma força diferente, né? A vontade deles vencer é muito grande. E é interessante, quando o Maitê estava na minha barriga, eu comecei a sentir dor numa sexta-feira. Maitê nasceu no domingo. E eu comecei a sentir contração. Eu falei, de treinamento, né? E a contração vinha, até que eu percebi que estava muita contração, né? Com pouco espaçamento de tempo. E quando eu fui ao médico só o domingo, eles me disseram depois que ela já estava em sofrimento há 3 dias. Então, é muito louco isso, porque assim, há 3 dias ela ficou lutando sozinha, sem receber nutrientes, sem receber praticamente o oxigênio completo ali na bolsa, né? Então, é muito interessante, porque de fato eles lutam para viver, né? Então, isso é interessante. E se dentro da gente, ou quando eles saem, eles lutam para viver, nós, como pais, como mães, como a rede de apoio, precisamos também lutar por eles. Seja em oração, seja em mensagens positivas, seja em confirmação que as coisas vão andar, né? Então, como a doutora trouxe, é uma caixinha de surpresa. E que tomara que seja uma surpresa boa, né? Depois do que esse processo aconteça, né? E aí, contando um pouquinho mais, doutora, conta para mim quais são os principais desafios que os médicos enfrentam pelos bebês prematuros nos primeiros dias de vida. Na verdade, os desafios que eles, né, que a gente pode encontrar nesse bebezinho são dificuldades respiratórias. Muitas das vezes esse bebê não sabe respirar, então ele tem que ir para o oxigênio, ele tem que. Ele pode ter engolido a água do parto, e aí engoliu o mecônio, e isso faz com que ele não respire
direito, então ele vai aprender a respirar. Alguns têm algumas dificuldades alimentares, um sangue, Sim. então tem que usar alimento artificial mesmo, né? Que é a nutrição parenteral, que a gente chama, Sim. pode acontecer. Outros têm a questão da regulação térmica, né? Ou tem a hipotermia, ou febre, mas em bebezinho prematuro, uma hipotermia. É muito. Falar engraçado, mas não é engraçado. Porque muitas mães, elas ficam com muito medo da hipotermia quando a criança é maior. Ah, ele tá gelado, aí tem isso. A gente pensa em gravidade quando é bebezinho, Uhum. recém-nascido ou prematuro, quando tem hipotermia, opa, é um sinal de alerta até de infecção. Mas quando a Uhum. criança é maiorzinha, não é a febre, né? É a febre que é o sintoma maior. São crianças mais propensas a infecções, né? Infelizmente, Sim. muitos, né, na UTI tem que tomar um antibiótico, faz Uhum. vários antibióticos fortes, né? Faz um esquema, não melhora, faz outro, isso é bem comum. E também eles têm maior risco de icterícia, do amarelão, né? Ter que tomar o banho de... Sim. que é algo mais tranquilo, né? De todas as Sim. o amarelão é bem tranquilo. Mas fazer só o banho de luz e normalmente se resolve. Mas, assim, são esses problemas as crianças normalmente têm. E alguns deles até mesmo tem questão da cabeça, né? Que eu falei que pode sangrar a cabeça, Sim. né? Isso acontece. Eu já peguei também, na época, hoje eu não faço mais UTI, né? Eu passei pela UTI da faculdade, eu fiz até um estágio durante um tempo prolongado em UTI NEO. E até uma das questões que eu falei ali, que é uma das causas, nesse lugar que eu trabalhei na época, como acadêmica, tinha muito, era mãe usuária de droga. E aí as crianças iam prematuras, né? Então É. tinha graves, né? Partos na rua, né? De moradores de rua. Sim. Então, as crianças nasciam muito graves, com infecções, e Uhum. sangrar o olhinho. Às vezes Nossa, eu não tinha noção que prematuridade podia. Até você falou de sangrar a cabeça, eu também fiquei, nossa, nunca imaginei assim, né? Os olhos. Imagina, gente, você vê uma situação dessa, um sangra. serzinho tão indefeso, né, Aline? Nossa, dói o coração só de pensar. Dói. Então, assim, bem, normalmente são os pré-extremos, né? Que acontece. O prematuro extremo, ele é os que nascem de abaixo de 28 semanas, né? Uhum. Eles normalmente são mais sensíveis. Então, é como se fosse Sim, sangrar a cabeça seria um AVC. Então, sim. é, acontece isso. Então, por exemplo, uma criança isso, a chance de ter um atraso motor, um atraso na fala, né, é muito maior do Isso. que uma criança que nasceu prematuro e só tinha questão do ganho de peso, né? Uhum. E aí Sim, não vai é, afetar esses outros órgãos nobres, né? sim. A Maitezinha, a única coisa que ela teve depois que nasceu foi a icterícia, mas assim, foi algo que ela ficou amarelinha, mas que o sol mesmo, ela não precisou ir para aí, como chama, para luz, né? Então a gente podia fazer mesmo dentro do sol. E aí, o caso dela, ela tinha toda semana, ela tinha consulta nos primeiros dias de vida dela, justamente por ser prematura, né? Como ela não precisou ficar internada, mas a gente levava toda semana, a médica pedia, deixa eu dar uma olhada, ganhou peso, não ganhou? E aí, a primeira consulta dela, logo que a gente saiu do hospital, foi o médico falou: olha, você vai tentar deixar ela 2, 3 dias no sol, deu os horários bonitinho, né? Para ver se a corzinha dela muda. Mudou, graças a Deus, foi muito rápido. Mas tem crianças que não, né? Então, o prematuro, ele é um vencedor, né? Porque ele lutar por essa dificuldade. Muitos deles, às vezes, o pulmãozinho não está nem formado, o coração não está finalizado a formação. Então, eles têm um sofrimento a mais ali. E são, de fato, bebês muito guerreiros, né? Sim. E é importante a gente pensar na saúde mental dessa mãe, né? Esse pai, para cuidar deles, né? Porque é cuidar de quem cuida. Muitas das vezes a gente não fala sobre isso, né? E aí fica, porque é algo que eu vejo bastante assim nos hospitais. Os pais querem tirar uma força, não sei da onde, mas eles também têm que ser cuidados. A Sim. gente esquece disso, né? Ah, vamos cuidar do bebê, e tá. E como é que está essa família? Como é que está esse casal, né? É algo também super importante.
Perfeito. E é uma colocação importante, né? Porque, de fato, talvez isso deveria entrar no plano de parto. Quem são as pessoas que eu vou acionar se acontecer um nascimento antecipado? Quem vai poder me ajudar? Porque a gente sabe, né? A gente tem muito se discutido aí nos últimos tempos escalas de trabalho, tem se discutido a questão da parentalidade dentro das empresas, a dificuldade que as pessoas têm de conseguir sair para cuidar de uma mãe, ou de um tio, ou de uma tia, né, que está adoecido. E nesses casos, eu acho que são as pautas importantes até para as empresas trazerem para dentro e falar assim, tá, se essa colaboradora que está gestante precisar sair antes por um parto prematuro, como a gente como empresa se organiza? Como a gente como família se organiza para que seja de fato um apoio? Não fique esse, vou usar um termo peso, mas não de uma forma pejorativa, mas esse peso, essa dificuldade só para o casal, né? Para as duas pessoas que vão cuidar, ou às vezes uma mãe solo, né? Então, imagina o peso dessa e a complexidade desse momento é que muitas vezes, como a doutora falou, não é conversado nos lares, não é tratado. Se nascer antes, o que a gente faz, né? Eu acho que isso tinha que estar na nossa pauta, né? Outra pauta também importante para as empresas, ô Thalita, é a questão como é? Da saída do pai, esqueci o nome, da licença paternidade. Gente, foi isso. Cinco Uma dias semana. É nem uma semana, 5 dias. É tipo, você dura menos que o carnaval. O carnaval dura mais dias do que uma licença paternidade. É difícil. a gente discute muito hoje da presença paterna, do que o pai tem que estar presente, tem que fazer o papel de pai, né? Não é ser presente, não é ajudar, é o papel de pai dele. Mas as empresas também não pensam, né? E não é algo discutido para ter uma licença paternidade digna dele estar com essa família. Quando é uma família que conversa, se planeja, um casal bem próximo de mim, que eles se programaram e o pai tirou férias para ficar um Sim, mês com a criança. sim. Meu esposo fez isso também. E Vou usar o termo, né? Perdeu as férias no sentido assim para cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar da esposa, porque a licença de 5 dias não faz faz sentido algum. Não dá tempo, gente, não dá tempo nem de cicatrizar ponto para quem faz cesárea, não dá tempo de nada, assim, passa tão rápido, porque praticamente você fica 2 dias no hospital, começa a contar da data do nascimento do neném, aí você tem que correr para mandar um documento para o RH com uma certidão de nascimento urgente, de um dia para o outro, que às vezes você não teve nem tempo de pensar nisso. Você chega em casa, aí você tem lá as coisas para organizar, né? Quando você não tem rede de apoio, por exemplo, é a própria mulher ou o marido, ou enfim, o casal que vai ter que correr ali para deixar a roupa lavada, comida pronta para os dias. Como é que essa mãe faz? Isso foi em casos mais graves. Como é que esse pai, que essa mãe faz? A lei melhorou um pouco para a parte da mãe quando a criança é prematura, né? Eles começam a contar só depois da alta, de fato, do prematuro. Mas para aqueles prematuros extremos que ficam mais dias em hospitais. Mas para o pai prematuro, não mudou nada. E isso é muito triste, porque, poxa, há muitos lares que, Deus me livre e guarde, acontece uma situação no parto que depois só o pai vai dar continuidade naquele cuidado. E aí? Aí vai ter que largar emprego ou fazer alguém da família sair do emprego para ele manter. Então, há muitas variantes nesse cenário todo, né? E que a gente não fala sobre isso. Eu acho que as pessoas levantam tantas bandeiras hoje, que eu não estou dizendo que não são importantes, mas algumas bandeiras desnecessárias e assuntos necessários como esses, da gente trazer, eles deveriam estar mais em alta, né? Deveria ser mais trend, deveria ser mais tendência nas conversas do que algumas outras coisas, né? Mas é isso. Ô, Aline, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, estou aqui com vocês, acompanhando, aprendendo. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem tantas coisas aí que não são consideradas, né? A própria mulher, ela sofre muito para engravidar quando está numa instituição, porque não é bem visto, né? Você gestar um bebê e precisar se afastar. Mas a sociedade como um todo, principalmente essa mais executiva que está nas empresas, elas esquecem que a gente precisa de pessoas para a máquina rodar, Exato, né? E essas pessoas, elas nascem de mulheres que engravidam, de casais que querem construir uma exato. família. Então, eu vejo que falta um pouco dessa consciência coletiva Perfeito. de pensar na sociedade como um todo, né? Se eu quero uma empresa e eu tenho uma visão de longo É prazo, isso. eu preciso de me preocupar com as gerações que vão vir Perfeito.
para que essas gerações façam a manivela Perfeito. rolar, rodar, né? E quem tem o papel de gestar é a mulher, então ela precisa de fato Exatamente. ter ali um olhar mais humano para essa Sim, fase da maternidade, né? Eu acho que sim, não só nas empresas, mas no mercado, o olhar capitalista ainda é muito cruel muito. para esse ponto. O que eu queria pontuar é que interessante que você pontuou sobre essas contrações que você estava sentindo e todas essas questões que talvez você já estaria ali num trabalho de parto e o quão importante é você ter informação, como a doutora falou, né? Se você Sim, tem a informação e você consulta essa informação num local seguro, as suas chances de agir no tempo certo ou de sim, evitar alguma situação indesejada ela aumenta grandemente, sim. né? Então, era um ponto que eu também queria trazer, essa importância de você poder contar com algum lugar que a confiança, que a Uhum. informação é segura. São os alertas, né? O corpo, ele vai te alertar. Eu lembro quando eu fiquei grávida, eu falei assim, gente, e se eu não saber o que é mexer o neném? E se eu não saber o que é uma contração? Eu ficava, meu, não vou saber, alguém explica o que é. E as pessoas, é assim, mas é totalmente diferente quando você sente no seu corpo. E são dúvidas que eu falei assim, gente, será que isso é uma contração? Teve um episódio até engraçado, quando ela tava já com 7 meses, assim, mais ou menos. Eu tive a primeira contração de treinamento com 5 meses. Foi muito louco, mas foi uma só. E eu percebi que era uma contração, mas eu fiquei, será que eu tô doida? Mas tudo bem. Teve uma situação que eu tava deitadinha com meu esposo, a gente conversando, daqui a pouco eu ouvi ela, como se ela fizesse. Ah. Aí eu olhei pro meu esposo, eu falei assim, ele vai achar que eu sou louca. Eu falei, bem, você ouviu alguma coisa? Ele, ouvi um tipo, sabe quando o neném faz um com a boquinha? Aí eu falei assim, você ouviu também, né? Ele, eu ouvi. Eu falei, será que isso foi na minha barriga? Ele, eu acho que foi. Eu falei, não foi na sua, você não tá com fome? E é muito louco, porque você vai vivenciando essas coisas, o seu corpo vai contando coisas para você nesse momento da gestação, que os sinais que aquela mulher, que aquela mãe estiver sentindo, né? São sinais reais. Então, se você está com dúvida, vai ao médico, procure o médico, procure uma especialista no assunto, pede ajuda, não fique com vergonha, a pessoa falar, ai meu Deus, senti uma dorzinha, eu vou correr no médico, vão achar que eu sou doida. Não, vai, se informe, pergunte, né, busque apoio, porque esse momento é importante. O interessante até disso que você trouxe, Aline, depois do parto da Maitê, o médico encostou perto de mim e falou assim, mãezinha, se fosse mais 5 minutos atrasada, você não estaria aqui, nem a sua filha. Aquela palavra, nossa, acabou comigo. Porque assim, se eu tivesse, não, é uma dor normal, é uma dor do parto, ou é uma dor do período que eu já tô no finalzinho, talvez eu poderia ter perdido a minha neném ali, ou até mesmo a minha vida ali, porque eu tava com uma hemorragia e eu não sangrava. Então Nossa, é muito difícil explicar isso. Então, eu não tive sinais do fisicamente só do corpo no sentido de expelir o sangue e tudo mais. Então, eu não percebi, eu sabia que estava com dor. Então, é muito louco dizer isso, porque são esses sinais que a gente precisa estar 100% em alerta. Tem até alguns comentários aqui, deixa eu ler aqui para a gente falar um pouquinho. Ó, o pessoal da La Vicherie, que é a Lica, uma amiga muito especial, inclusive essa camisa é da loja da Lica, gente. Da La Vicherie, ela tá na live, ela disse, olha, eu não sou mãe, mas os assuntos sobre a vida tão frágil são muito enriquecedores, aprendizado. Aí a Labone, meu Deus, as meninas que me patrocinaram, ó, o colar da Blebone tá aqui. Uma rede de apoio faz toda a diferença na vida de um casal com recém-nascido. A Fran falou assim, verdade, são poucas empresas que se sensibilizam com a licença paternidade. A Lebone colocou novamente aqui, porque quando nasce um bebê também nasce um pai, nasce uma mãe, que precisa equilibrar tudo, uma nova rotina familiar. Aqui a Lavi falou, eu não consigo imaginar a vida de uma mãe solo, como deve ser desafiador. Porque se com o marido do lado já é difícil, imagine uma mãe solo. Informação é tudo. Real, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra gente, a gente vai falar alguma coisa, fique à Bem, vontade aqui comentar. Ou aqui do ladinho tem um ponto de interrogação numa caixinha. Vocês também podem escrever aqui a pergunta que aparece aqui pra gente na live, tá, pessoal? Então fiquem à vontade. Doutora, deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Tem. Aqui, achei. A doutora já comentou um pouco sobre como né, os extremos da prematuridade pode prejudicar ali o desenvolvimento físico, né? Mas como que ela afeta, assim, na questão física, na questão cognitiva a longo prazo? Quais são os sinais, assim, que os pais precisam ter de alerta, né? Você trouxe um pouco disso, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. tudo vai depender do que
teve durante esse período dali de UTI neo, né? Não na UTI, antes da alta, né? Uhum. E foi uma criança que teve uma hemorragia, né? Que a gente chama interventricular, sangrou a cabeça. Essa criança ela pode ter um atraso na fala, ela pode ter um atraso motor, ela pode ter uma cognição. Então, essa criança, ela precisa, na verdade, toda criança, mas ela cada vez ela precisa mais até de um acompanhamento bem especializado, de um pediatra que seja bom, de confiança, que acompanhe essa criança bem, sabe? Avaliando por quê? É muito comum, né? E aí vem uma crítica que eu tenho aos planos de saúde. Os planos de saúde, eles pagam muito pouco para o profissional. E aí, Uhum. nós que acabam se rendendo ao plano de saúde, eles fazem consultas mais rápidas. Então, eu já vi colegas até em São Paulo falando: ah, eu atendo uma criança em 20 minutos. Enquanto eu vou conversando com a mãe, já vou tirar da criança, e aí eu vou pesando, vou medindo, vejo o carteira. Cara, 20 minutos você não consegue Não avaliar uma criança. consegue. Você não consegue avaliar todos os marcos de desenvolvimento. Não consegue, Uhum. enquanto você está ali conversando com a família, observando a mãe, porque a gente, né, principalmente mulher que tem a visão dupla ali, tá conversando ali com a mãe, tá preenchendo o trabalho, tá vendo aquela criança brincando, tá ali avaliando os movimentos de pinça, se ela tá rolando, se ela tá engatinhando, se ela tá engatinhando, se tiver um irmãozinho, a interação com a criança. Então, esse acompanhamento com o pediatra vai avaliar a questão motora, essa questão da fala, essa questão da cognição. Perfeito. Se tiver algum, por exemplo, ela tem sangrou, né, que a gente chama de enterocolite. Ela teve uma enterocolite necrotizante, pode ser que ela tenha alguma questão alimentar, né? Então, como é que está o alimento? Como é que está a aceitação? Como foi a introdução alimentar? Será que é uma criança que vai ter que fazer uma terapia alimentar depois, nutricionista, para Sim. tá melhor? Ou será que ela vai ter que acompanhar com um especialista, com um gastro, por conta dessa enterocolite? Não sei, tudo vai depender da situação, como é que foi, do tempo, né? Então, assim, são crianças que elas têm que ter acompanhamento desse primeiro profissional que é o pediatra. E esse Sim. profissional, se é um profissional antenado, indicar para os especialistas, né? Venho de uma região que as pessoas às vezes não seguram muito, sabe? Querem só o próprio pediatra segurar e tentar resolver tudo. E é muito legal, porque lá na clínica eu tenho a minha equipe, a gente é muito de fazer o encaminhamento para o especialista. Então, se eu vejo que essa criança, ela tá ou com um atraso motor, como eu disse, no engatinhar, no rolar, no levantar a cabecinha, encaminhar para fisioterapeuta motora Uhum. precocemente. Ah, se ela tá com alguma questão dali da fala ou de engolir, da deglutição, encaminhar para fonoaudióloga, né? Para Uhum. tradução, né? O maiorzinho, se tem algo no aprendizado, talvez uma neuropsicopedagoga, tudo vai depender de como é essa questão do aprendizado. Então, ter Sim. acompanhamento de perto, ele é bem importante para evitar, né, problemas futuros. E a gente já, vamos dizer, ir para o curso certo, corrigir antes, Sim. né? Se antecipar, né? Eu entendo que pais de prematuro eles precisam antecipar as questões. Mesmo com a criança saudável, por exemplo, como é o meu caso, graças a Deus, mas eu acompanho muitos marcos e vejo, pera, isso aqui ainda não foi feito, isso aqui está atrasado, ou isso aqui está andando muito bem, ou isso aqui já está antes do que deveria ser, né? Então, essa preocupação tem que continuar até uma fase importante da criança que ela consiga ali já fazer os seus marcos sozinhas, né? Que não precise de um incentivo. Mas é interessante que os pais de prematuro tenham essa consciência, né? Óbvio, você não vai forçar a barra a um ponto de estressar a criança naquela situação, mas ao mesmo tempo você tem que ficar ligado do que está acontecendo, né? Olha, esse comportamento, ou isso aqui ainda não fez, está dentro, e procurar profissionais. E até o que a doutora disse é interessante, porque assim, doutora, uma opinião minha como paciente, né? Já fui em busca de pediatras para minha neném, então não pensando numa rede pública, tipo um SUS, ou pensando em convênios, que é justamente o que a doutora trouxe, né? Atende ali a cada 20 minutos, você não dá nem tempo de saber qual é o tamanho da cabeça da criança, deu nem tempo de anotar ali no caderninho médico da criança. Porque, de fato, quando você tem, às vezes, um convênio mais simples, é isso que acontece. Atendimento a cada 20 minutos, elas atendem 100, 150
crianças no dia, né? Então, numa segunda consulta, nem lembra quem é você, nem lembra quem é a criança. E isso aconteceu comigo por diversas vezes, né? A Maitê não ficou muito doente, mas as 2 vezes que eu fui, uma vez de madrugada por uma febre, aí depois eu descobri que era dentição, ou ela estava com uns 2 mesinhos, quase 3, o pediatra olhou para ela e falou assim, ela é vesga? Aí eu fiquei pensando assim, gente, mas eu falei, mas os olhinhos só se ajeitam lá para os 3, 4 meses. Olha, mãe, eu acho que você precisa acompanhar, porque eu acho que ela vai ser vesga. Aí eu peguei minha neném e falei, quer saber, eu vou para casa. E isso não estou falando de uma rede pública, estou falando de rede particular. E você fala assim, poxa, como também encontrar bons médicos e garimpar bons médicos nas condições que cada pessoa tem, seja no SUS, seja numa rede particular. E a doutora tem como contar assim, qual o perfil do profissional, pensando que você vem daí desse ramo? Eu, Quais são os primeiros sinais assim, que você fala, um bom profissional para trazer meu filho, meu prematuro? vocês, muitas das vezes é melhor tu acompanhar no SUS do que numa clínica popular, de verdade. Exatamente. Porque o médico do SUS, né, e principalmente aqueles que vestem a camisa de eu sou do SUS, pensando, claro, isso o Brasil é diverso, né? Tem várias realidades. Sim. Vou botar na minha realidade aqui do sul do Brasil. O médico do SUS, ele é muito bem capacitado. Ele é muito bem capacitado, ele está atento. E muitas das vezes, assim, o médico de família, por exemplo, na atenção primária, né? A criança passa para o médico de família. Se é um prematuro ou uma criança que tem alguma doença pré-existente, ela vai para o pediatra do SUS. E esse pediatra, talvez ele não tenha o acesso à fisioterapia, ao fono, isso ele não vai ter. Mas ele vai poder fazer os encaminhamentos adequados para a criança. Então, assim, no meu consultório, eu atendo crianças que o médico do SUS encaminhou para ir a uma infecção urinária de repetição, precisa investigar. Então, assim, eu vejo que é muito melhor a criança ser acompanhada pelo SUS de verdade do que estar numa clínica popular que pagou baratinho, que aí a pessoa fala assim, estou pagando plano de saúde que custa R$ 50 por mês, e de verdade, é uma bosta. Por quê? É verdade. Aquele profissional por R$ 30 por atendimento. Então, ele vai colocar 4, 5 por hora. E aí vai ser toque de caixa, não vai ser bom. Já no SUS, quando a gente vê, né? Eu falo, quando a gente não, eu não atendo mais no SUS, mas quando a gente, alguma criança que precisa, a fila vai esperar. A gente vai dar atenção para essa criança. Aí talvez os outros, vai ser um pouco mais a toque de caixa para compensar o que atrasou daquele outro que teve que dar mais atenção. Que bacana isso, né? Porque, assim, até para agendar, né, Thalita? Às vezes você consegue uma agenda, você não gostou do profissional, você conseguiu uma outra agenda só dali a mais um mês e tudo mais, porque essas agendas são bem concorridas dos planos. Então, de fato, essa é uma informação que precisa ser pensada no plano de parto, né? Sim. E já fazer um mapeamento, olhar como é que funciona a rede de atendimento do SUS próximo à sua casa, ir lá, conhecer os profissionais. Geralmente esses profissionais, eles são da casa, né? Ficam um bom tempo ali. E você sentir também. Eu acredito muito no sentir, sabe? De você. A mulher, ela é muito sensitiva, né? Você sentir ali o quanto aquele profissional está comprometido E a com. muito importante é assim, que o ideal mesmo é a gestante fazer o pré-natal pediátrico, que ninguém fala disso. Ela pegar quais são os pediatras ali da região dela, contar com mães que já acompanham com esse pediatra, muito perfil. Por exemplo, lá na clínica nós temos 4 pediatras. Já aconteceu casos de a pessoa me pedir indicação, Sabrina, como eu não faço pediatria geral, você me indica qual pediatra? Quando eu conheço bem a família, eu até falo assim, talvez fulano. Mas quando eu não conheço, não sei, assim, a pessoa chegou no meu Instagram, para que me indica um pediatra da sua clínica. Eu falo, vai lá no Instagram, olha um vídeo de cada uma delas, vê quem você sente. E aí marca com aquela. E aí acontece muito disso. A pessoa olhar e falar assim, quero com a doutora fulana. E ela vai, se conecta com aquela fulana e vai pra vida. Passar com ela. Sabe o que eu fazia muito, principalmente quando eu tinha o plano de saúde?
eu pessoa louca, né? Eu fazia um CSI daquele médico. Eu jogava para ver se ele tinha processo processo jurídico. Eu jogava no Instagram para ver. Eu ficava, não que você vai ficar bitolada, mas eu acho que é importante você saber com quem você está tratando, né? A gente sabe de que já aconteceu médicos que, né, enfim, vários problemas aí. Então pesquisem, pega o nome do médico, inclusive o CRM, bonitinho, vai atrás da informação que a gente consegue pegar isso na internet hoje em dia, para você saber o que as pessoas estão falando daquela pessoa, daquele médico, né? É, muitos deles não estão em redes sociais, principalmente de atendimento de plano pago, tá? Isso eu já reparei. E é muito estranho até, de uma certa forma, que você fala, poxa, a pessoa não está aberta a ter pessoas perguntando ou tirando dúvidas nas redes sociais. Óbvio que às vezes a gente quer ter rede social, né? Quando a gente é profissional, nossa rede pessoal. Mas isso eu acho que são alertas que se acendem. Vai no Reclame Aqui, vai no Jus Brasil. Médicos, eles têm vergonha, tá? Isso é uma realidade que eu revi. Interessante. As pessoas, principalmente aquelas que são muito científicas, eles têm pavor de câmera, eles têm pavor de rede social. Muitos médicos, vou falar dos médicos mais específicos do que a equipe multi, eles, tipo assim, eles não entendem que a medicina não é, que é você também é uma empresa. Eles não entendem Sim, isso. você é um empreendedor. Eles não entendem. E isso, a maioria deles estuda, botaram na cabeça que tem um maldito sacerdócio que não é um sacerdócio. Tem que parar com essa hipocrisia de achar sacerdócio. Também não é uma coisa, não é que você tem que extorquir pessoas. Não é isso. Mas é um trabalho que ele deve ser bem remunerado e a pessoa está ganhando por isso. Né? Criou-se que o médico ele tem que fazer tudo pela pessoa de graça e tem que abraçar o mundo. Não tem, Não é. entendeu? E na pediatria, principalmente, porque as pessoas acham que é a tadinha da criança e querem sufocar o pediatra. Então, tem muita gente. Uhum. Eu fiz pediatria para fazer pediatria geral. Não faço pediatria geral porque as pessoas sufocam as pessoas. As pessoas querem sufocar os pediatras. Exato. Toda hora, principalmente por causa do WhatsApp. Toda hora quer mandar besteira. E é besteira mesmo. A criança espirrou diferente. Entendeu? E, Eles sofrem. e sofrem. E só que tem muitos colegas que eles têm medo de Instagram. Eles não gostam do Instagram. Tem Por esse assédio até, né? Isso é até um É assédio porque eu exacerbado. acredito também, Thalita, que é uma rotina muito exaustiva, né, doutora? Você passa o dia todo no hospital, você pega casos complexos, é a vida de uma pessoa, e de Sim, repente você quer ter o seu tempo de descanso e você tem que dar aquela sim. atenção ali. Então, talvez tenha um pouquinho disso Ah, também. e é por isso tudo, que a mostrar. BBA existe. Para ser esse primeiro recurso do tipo, tô com uma dúvida, quero falar com alguém, porque essa pessoa só quer conversar. Às vezes eu acho que Sim, acontece isso com alguns é, pais e mães. é Então, desabafar. gente, a BBA tá aí para isso. Tá mesmo. Bom, isso é a mais pura verdade, assim, a gente tem ali um ambiente acolhedor, né, onde a inteligência ela é treinada para acolher, para receber, para orientar, para tirar as dúvidas. Então, você não precisa nem ficar enchendo o saco de ninguém, porque tem alguém ali já 24 horas por dia, qualquer hora do dia, da noite, qualquer pergunta, por texto ou por voz, ela responde bonitinho e te ajuda com os marcos de desenvolvimento, com as datas importantes, com alguns lembretes que você precisa. Então, de fato, a gente até está com um projeto interno, né, doutora, de expandir para as pediatras também, para que elas tenham Legal. esse primeiro atendimento, né? Que é essa mãe que às vezes quer ali só é, extravasar um pouco, tirar um pouco a ansiedade e Sim, diminuir ali as dúvidas, a gente ter esse primeiro atendimento e aí sim, num momento mais complicado ou que requer mesmo uma atenção mais focada do pediatra, o pediatra entrar e interagir. perfeito. Perfeito. Meninas, eu acho que eu não sei se eu tenho mais, acho que nem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente conversou bastante, né, sobre esse assunto. Já tá dando uma hora aqui de live. Tá um prazer, tá muito gostoso, nem parece que passou uma hora. Parece que a gente tá aí uns 15 minutos conversando. Eu não sei se o pessoal não quer fazer algum comentário, gente. Aproveita agora. Ou se cale-se para sempre, hein? Ou não, vai perguntar para bebê. Então, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Mas, assim, eu fico honrada de conversar com mulheres
mulheres tão inteligentes, né? Então eu agradeço a oportunidade da gente estar fazendo essa parceria. Em breve a gente vai se encontrar pessoalmente. Doutora, você mora no estado que é meu sonho morar. Sou fã de Santa Catarina, meu sonho é morar em Santa Catarina. Sou apaixonada pelo estado. Fui Vou para morar. Florianópolis algumas vezes. Eu quero em breve, em breve. Então, gosto muito, a gente se identificou muito, eu e a Aline, então acho que essa parceria só tem aí para somar, tanto para a BBIA, contem comigo, o que eu puder auxiliar, o que eu puder ajudar, quanto da Bird também, né? Eu sei que é recíproco essa nossa troca. Então, É recíproco agradeço mesmo. vocês. Obrigada. Agradeço muito vocês. Fiquem à vontade para falar o Nós que aqui vocês desejarem. agradecemos, doutora. Desculpa, Thalita, e agradeço a doutora aqui Sim. também. Nós aqui agradecemos a parceria, a gente acredita muito, né, nessa parceria, nos frutos que ela pode gerar, Sim. potencializando ali, né, as mamães que estão em casa, um trabalho tão importante que é você estar presente e diminuir ali as tensões do dia a dia. A gente que agradece, que seja uma parceria duradoura, né, e bastante longa. Ah, com certeza. Eu quero te agradecer, quero te agradecer também, Aline, por esse momento. Então, gente, para de estressar o pediatra, vamos estressar a BBIA. Tem bastante É isso aí, porque quanto mais coisa a gente colocar lá na BBIA, mais ela aprende, mais ela gera mais informação e conteúdo. Isso é ótimo. ela vai ficando mais inteligente e vai respondendo mais e tranquilizando a vida das mães e dos pais. Para quem está gravidinha, né? A minha dica final é informação. Então, façam curso de gestantes, procurem profissionais bons, faça o pré-natal pediátrico, que é bem importante. Se tranquiliza, a gente está falando de prematuridade, mas a história de cada um é individual, a gente não precisa Sim. achar que aconteceu com A, vai acontecer com você. Cada história é única, cada bebê é único, cada família é única. E contem com a BBA para o seu bebê, com as suas dúvidas, que vai ser muito bom. É uma ferramenta inovadora e que vai acrescentar muito na vida de vocês, podem ter certeza. Ai, que legal. Gente, ó, muito obrigada. Gente, se alguém quiser mandar alguma coisa, pode mandar no chat, pode mandar também no direct pra gente. Se tiver alguma dúvida que queira. Ai, não perguntei na live porque eu tava com vergonha. Quiser chamar a doutora, segue lá o arroba dela. A doutora fala seu arroba pra todo mundo aqui, ou coloca aqui também no comentário. Arouxa, com CH. Sabrina Arouxa, pessoal, pesquisem aí, arroba. E o da Aline vai estar como bebê e A, tá bom? E tem a Aline Lefol também, né, Aline? O seu pessoal. Gente, a Aline tem uma coisa, ela já participou do Shark Tank, hein? Então a mulher é famosa, super famosa, galera. Todos os Meninas, arrobas aí para todo mundo. ah, perfeito. Pessoal, saindo da live, já vai lá seguir elas, que também é importante acompanhar esse trabalho. Compartilhe o perfil dela com mamães, papais que estão preocupados ou que serão papais em breve. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma ótima semana para todos. Boa segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Aí, pessoal, gente, muito obrigada pela participação de todos aqui na live. A gente vai encerrando por aqui mais um Pode Gerar. Esse foi o segundo. Em breve a gente traz mais novidade para vocês, tá bom? A gente vai contar em breve para vocês também a outra parceria da Bird e eu vou comunicar a vocês aí a nossa próxima live. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Uma boa noite.